Não tem muito tempo que nós publicamos aqui no Conexão Eclésia um vídeo sobre a necessidade de abortar o pecado antes que ele nasça. Antes que ele surja na nossa vida, a gente sempre tem a possibilidade de abortá-lo, de impedir que a cobiça que existe em nós venha engravidar e venha dar luz ao pecado. E eu compartilhei isso com base lá no texto de Tiago. Mas talvez você tenha assistido esse vídeo e tenha ficado na dúvida assim, tá bom, eu preciso abortar o pecado, mas agora que o pecado já surgiu, já pequei, já caí, já tropecei, o que eu faço agora? Bem, para isso, a Bíblia não nos deixa sem orientação, né? É claro que a nossa luta sempre tem que ser para vencer o pecado, para não deixar ele acontecer, né? Inclusive a gente tem que lutar até o sangue. Hebreus fala sobre isso, que na luta contra o pecado vocês vão resistir até o sangue ainda. Então a gente tem que lutar, tem que até morrer para vencer o pecado, se fosse necessário morrer. Mas e se pecou? Que essa é uma questão complicada, né? Se você caiu, se você tropeçou, como todos nós estamos sujeitos a isso, a cair, a tropeçar, qualquer um. E aí João nos ajuda a entender o que fazer nessa situação, né? João fala assim, filhinhos, não pequeis. E essa é a primeira palavra que a gente tem que gravar, é não pequeis. A gente não deve pecar. Mas se pecardes, vocês precisam saber que vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Então se a gente peca, se a gente cai, a gente tem um advogado, a gente tem alguém que nos defende, que é Jesus. Mas como usufruir, como ser beneficiado por isso? A gente tem que voltar um pouquinho no primeiro capítulo de João. João fala da primeira carta de João, João fala o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então só há uma forma de você usufruir, de você ser beneficiado por isso que Jesus conquistou na cruz, que é confessando os seus pecados, confessando os nossos pecados. E confessar é admitir, confessar é concordar com o que Deus diz a respeito do nosso pecado. A gente não tem que transferir culpa. Uma tendência, geralmente, quando a gente peca, é transferir a culpa, é a responsabilidade para outro. Quantos maridos botam a culpa dos seus pecados nas suas esposas? Quantos filhos colocam a responsabilidade dos seus pecados nos seus pais? É a primeira atitude quando a gente peca, né? Adão e Eva, qual foi a primeira atitude de Adão quando pecou? Foi a mulher que tu me deste. A culpa era da mulher e a responsabilidade era de Deus. Mas a gente não deve transferir o pecado, a gente não deve explicar o pecado, racionalizar. E hoje isso existe muito. Às vezes a gente dá um nome de doença para aquilo que é pecado, que a Bíblia trata como pecado. A gente não deve racionalizar o pecado, a gente não deve negar o pecado, dizer que não é bem isso não é pecado. A gente tem que confessar. Confessar é admitir, é concordar com o que Deus diz a respeito da nossa atitude, do nosso erro. Mas confessar quem? Confessar para Deus? Sim, a gente tem que confessar para Deus, mas Deus conhece o nosso pecado. Deus, o Salmo 139 diz que Deus enxerga da mesma forma a luz e as trevas. Luz e trevas para Deus é como se fosse a mesma coisa. Não tem diferença a forma como Ele enxerga. Deus sempre está vendo tudo. Então, para que a gente tem que confessar? Aí Tiago nos ajuda. Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E é interessante que Tiago, ele trata isso no contexto de como tratar um irmão enfermo. Se há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, façam oração, ungindo com óleo. A oração da fé salvará o enfermo, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. O que Tiago está falando? Que muitos dos nossos pecados, não vou dizer que todos, mas muitos dos pecados na vida de um cristão pode ter origem aí, muitas das doenças, muitas das doenças na vida de um cristão pode ter origem no pecado. É isso que ele está ensinando. Então, quando você for orar, ou tiver alguém enfermo, vão aos presbíteros, orem. A oração da fé salvará os enfermos. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. O pecado oculto traz muitas consequências malignas, perversas para a nossa vida, inclusive doença, na alma, no corpo, nos afasta de Deus, nos priva de viver aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, leve a sério a luta contra o pecado. Voltando ao tema do vídeo anterior, né? Lute para abortar o pecado. E se pecar, confessa, pede ajuda, admite, recorra a Deus e à ajuda da igreja. Tá bom? Nós nos vemos em breve. Se Deus quiser, continue aqui acompanhando os nossos vídeos no Conexão Eclésia.